Não se fala em outra coisa. Seja você um apaixonado pelo futebol americano, pela cultura imperialista, patriota dos Estados Unidos ou não, você com certeza está vendo os anúncios de Super Bowl aí que, cara, invadem a internet porque são anúncios muito bons, muito legais e talvez seja o anúncio mais caro do mundo. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu queria falar sobre a matemática, né, sobre o economics de um anúncio no Super Bowl. Será que essa conta fecha? Por que as empresas gastam tanto com um anúncio ali de 30 segundos que talvez, cara, a gente já vai ver quanto custa, né? Mas, pô, são dezenas de milhões de dólares que você poderia gastar com outras coisas, né? Você poderia fazer um marketing de influenciadores, um marketing de resposta direta, adquirir clientes de forma mais estável, mais calculada, e você torra tudo em 30 segundos, no intervalo aí do jogo mais assistido do mundo, talvez, acho que o final de Copa do Mundo deve ganhar, mas final da Copa do Mundo, ela é transmitida em vários países e tal, então são várias emissoras, você não consegue comprar um anúncio só, e é por isso que o anúncio do Super Bowl é tão especial. E eu trouxe aqui esse artigo do Zé Reitano, tá? Ele comprou um anúncio de Super Bowl dessa empresa Ro, que é a empresa dele, né? Que tem a Serena Williams aqui, e ele escreveu esse artigo, The Economics of a Super Bowl Ad, e talvez você não tenha visto, né? Então eu vim comentar aqui porque eu achei muito interessante, cara. Esse cara, ele é fundador dessa empresa aqui, tá? Que é uma empresa que tem a Serena Williams como embaixadora da marca, é uma empresa que vende GLP-1, né? É tipo telemedicina, né? Então aqui no Brasil, eles também têm outros produtos, né? O principal é GLP-1, então Ozempic, Wegovy, Saxenda, né? Ou seria os equivalentes do Monjaro aqui. Eles têm questão de saúde sexual, então disfunção erétil, coisas que talvez você precise, né? O pessoal toma muito, principalmente o pessoal do bodybuilding, né? Curiosamente. Acho que é porque eles usam muita bomba. Tem aqui fertilidade, cabelo, né? Então aqui minoxidil, finasterida e outras categorias aqui, mas seria como a Manual, por exemplo, aqui no Brasil, que faz cabelo, né? Então, se você é uma pessoa com restrições capilares aí, como eu, né? Você com certeza conhece a Manual. Tem a Voi também no Brasil, que é essa empresa aqui que seria de GLP-1, né? Então, prescrição online aí com telemedicina, o médico fala com você, faz a prescrição e você consegue comprar ali seu Ozempic, seu Monjaro com acompanhamento médico. Não é uma publi isso aqui, tá? Vou até parar de falar porque senão parece publi, né, cara? Mas enfim, a Ro faz isso, é uma empresa com, se eu não me engano, 600 milhões de dólares de receita anual. Eu vi que ela vale 7 bi de dólares, tá? Então é uma empresa grande. E o Zé Reitano, que é aqui o CEO e co-founder da Ro, ele escreveu esse artigo. E é um baita artigo, cara. E eu não vou ler ele inteiro com você aqui, porque é muito longo, tá? Eu vou ler só os highlights, mas eu vou deixar o artigo aqui embaixo no link, caso você queira ler ele depois de ver o vídeo. Mas vamos para o que importa. Ele começa aqui falando que em 2026 a Ro está fazendo, né, o primeiro anúncio de Super Bowl dela, que vai ter a Serena Williams e a sua jornada de perda de peso e melhoria dos níveis de açúcar e dor no joelho e tal, com as ferramentas lá que eles têm, né, os medicamentos de dieta, né, de GLP-1 que eles têm. E aí ele fala, cara, primeira coisa que a galera pergunta é, pô, a Serena é maneira? E a segunda coisa que a galera pergunta é quanto custou? E ele começa aqui falando 233 mil dólares por segundo, no mínimo, só pelo tempo de ar, né? Excluindo todos os outros custos. Aí você fala, caralho, velho, 233 mil dólares por segundo. Fazer uma conta rápida aqui, 30 segundos seria 233 vezes 10 vezes 3. 233 mil vezes 10 dá 2,3 milhões por 10 segundos, vezes 3 dá 7 milhões de dólares aí por 30 segundos de anúncio. 7 milhões de dólares. E aí ele fala, cara, depois que você entende o economics, depois que você entende a matemática da parada, essa decisão começa a ficar mais interessante, né? Porque a galera fala, pô, não tem como isso aqui se pagar e tal, mas essa decisão começa a ficar
mais interessante, e ele explica, o que eu acho interessante desse artigo é que é um founder, um CEO de uma empresa com 7 bilhões de dólares de valuation, mostrando como é que é o raciocínio dele ao fazer um anúncio de Super Bowl. Você pode concordar ou não com o raciocínio dele, tá? Mas eu acho interessante quando o cara escreve em detalhe o raciocínio que ele tem, porque isso te ajuda a raciocinar de formas parecidas quando a situação for parecida, né? Obviamente aqui no Brasil a gente não tem o Super Bowl, mas talvez a gente tenha coisas parecidas, tipo, vou patrocinar o BBB, né? Acredito que a maioria de nós não está com bala ainda para isso, mas talvez seria um equivalente aí, patrocinar o BBB e patrocinar o Super Bowl. Não sei, cara, comenta aí embaixo o que você acha que é o equivalente de fazer um anúncio no Super Bowl aqui no Brasil. Talvez seja patrocinar a final da Copa. Esse ano temos Copa, hein? Enfim, bora lá. O que ele fala aqui, tá? Primeiro, essa parte é importante. O que faz um anúncio do Super Bowl ser tão único, né? E ele fala, a primeira coisa é que os anúncios são uma parte do produto. Então, na maior parte das propagandas, né, dos intervalos comerciais, eles são uma interrupção. Os espectadores, eles querem ignorar aquilo e voltar a assistir o que eles estavam assistindo. Seja aquilo um programa de TV, um jogo de futebol, né, alguma coisa assim. Então, assim, se você fizer um anúncio muito brabo, ele fala aqui, as pessoas talvez tolerem ele. Se for um anúncio meio bosta, as pessoas vão ficar olhando para a tela do celular ali. Mas no Super Bowl é diferente, porque as pessoas querem assistir os anúncios do Super Bowl, elas falam sobre os anúncios do Super Bowl, elas ranqueiam os anúncios do Super Bowl, elas reassistem, elas criticam, elas fazem reviews, elas fazem tier lists, né? Então talvez se eu fosse um youtuber americano de empreendedorismo, eu estaria soltando agora uma tier list de melhores anúncios do Super Bowl. Elas falam no trabalho, elas falam com a família. Eles são conteúdo, não são anúncios. E isso aqui é uma das principais diferenças de um anúncio do Super Bowl versus qualquer outro anúncio. Outra coisa que ele fala aqui é uma oportunidade de comprimir tempo. Cara, isso aqui é super interessante. Então, o que ele fala aqui? Ó? Nenhum comercial sozinho constrói uma marca. Propagandas sozinhas não constroem uma marca. As melhores marcas são construídas ao longo do tempo. Né? E esse cara sabe, ele sabe o que está falando, porque esse negócio dele aqui é um negócio de branding, né? E aí eles falam, essas marcas são construídas pela combinação da empresa fazendo uma promessa ao consumidor, ao seu cliente, e essa promessa é o anúncio, e depois ela entregar essa promessa ao longo do tempo, né? Que seria o produto. Propagandas comerciais são uma forma de fazer essa promessa, né? Elas compartilham com o mundo o que você fez e por que você acha que aquilo pode adicionar valor para o cliente, né, ao longo da vida dele. Elas fazem os clientes ficarem cientes do que você faz. E isso leva tempo, leva repetição e multiple touch points, né, múltiplos pontos de contato. Só que, aqui vem o plot twist, um anúncio de Super Bowl ele consegue comprimir o tempo que leva para as pessoas conhecerem a sua marca. Você ainda precisa entregar aquela promessa com um bom produto, mas em uma única noite você consegue mover uma marca de uma marca que a maioria das pessoas nunca ouviu falar para uma marca em que a sua mãe está mandando um WhatsApp aí para você a respeito, né? Então aqui ele usa SMS porque o gringo, cara, americano usa SMS em vez de WhatsApp. Não faz sentido nenhum, mas enfim. E ele fala, cara, não tem nenhuma outra oportunidade do marketing que consegue fazer isso. Eu queria chamar a atenção para isso aqui, porque isso aqui parece bobo, mas é extremamente importante, cara. Pensa que quando você vai fazer o valuation de uma empresa, quando você vai medir o valor de uma empresa, você sempre... eu não sei quantos de vocês sabem como é que funciona uma metodologia de valuation, mas basicamente você vai tentar projetar os fluxos de caixa do futuro da empresa, quanto que ela vai gerar de caixa no que vem, no outro, né, daqui a 30 anos, enfim, e aí você vai descontando aquele valor a valor presente, né? Você vai descontando a uma taxa de juros, vamos dizer assim. É um pouco mais complexo que isso, mas você vai descontando. Ou seja, um dos maiores inputs para você saber o valor de uma empresa é o tempo que leva para ela crescer. Uma empresa que cresce muito rápido, ela vale mais do que uma empresa que cresce lentamente, né? Por quê? Porque o dinheiro da empresa que cresce rápido vai vir antes, né? Você prefere ganhar mais dinheiro daqui a 2 anos do que daqui a 20 anos.
Por isso que as empresas de tecnologia que tendem a crescer muito rápido, elas têm valuations, elas têm múltiplos muito mais altos do que empresas tipo varejo, indústria, etc., que demoram mais para crescer. E numa empresa que nem a dele, que é uma empresa digital, tá? Com uma operação real que precisa ser escalada, mas dá para escalar razoavelmente fácil, né? Não fácil, mas você consegue escalar a operação rápido o suficiente de acordo com o que ela cresce no digital. Então, o grande gargalo de crescimento de uma empresa dessa é marca. É as pessoas saberem que a empresa existe, saberem o que ela faz e confiarem nela. Então, como o gargalo de crescimento dele é marca e o anúncio do Super Bowl é uma oportunidade de comprimir o tempo em que as pessoas conhecem e confiam e falam sobre a sua marca, ele, com esse item aqui, com essa peculiaridade do anúncio do Super Bowl, ele consegue comprimir esse tempo e, portanto, eliminar um dos grandes gargalos de crescimento que ele tem. Ele não fala isso explicitamente no texto, mas é mais ou menos isso que está acontecendo. Uma outra coisa que ele fala aqui é que hoje existem várias bolhas, né? Então, mesmo que você viralize, você vai viralizar dentro de uma bolha de atenção dentro da internet ali. E o Super Bowl é uma das poucas ocasiões hoje em que a gente compartilha, os americanos, né, compartilham da mesma bolha. Então, as pessoas hoje, né, antigamente elas assistiam os mesmos programas de TV. Então, beleza, tinha 5 canais lá de TV, né, e as pessoas assistiam os mesmos 5. Se você anunciasse nos 5, as pessoas iam falar sobre você. Hoje, as pessoas estão cada um ali na sua bolha, né? Aqui no Brasil, de exemplo, tem uma galera que está na bolha maromba, tem uma galera que está na bolha do futebol, tem uma galera que está na bolha das fofocas de influenciadores, tem uma galera que está na bolha do BBB, e tem trocentas bolhas, né? Tem as bolhas dos streamers, da Twitch, tem as bolhas das startups, tem a bolha do marketing digital, tem N bolhas, né, dentro da internet, e o Super Bowl é uma oportunidade de você conseguir furar todas essas bolhas e chegar em todo mundo ao mesmo tempo. O que ele fala aqui é que a NFL e talvez a Taylor Swift são os únicos momentos de monocultura da nossa sociedade hoje, né, lá nos Estados Unidos. E o que ele fala aqui, é que o Super Bowl é o único momento em que você consegue falar com 100 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, em 30 segundos, você consegue atingir uma audiência que levaria anos para você conseguir chegar, e é isso que significa que você consegue comprimir o tempo. E aí, o último ponto que ele fala aqui, que torna um anúncio de Super Bowl único, né, antes dele explicar a matemática do negócio, é que tem um upside assimétrico. Então, isso aqui é um conceito do Nassim Taleb, né? Obviamente, outras pessoas falaram sobre isso antes, mas o que ele fala é, cara, a decisão de rodar um anúncio de Super Bowl não é para toda empresa, mas para o universo de empresas que poderiam rodar um anúncio, né, e que eles poderiam fazer sentido, o perfil de risco financeiro é mal entendido. Um anúncio de Super Bowl não é um moonshot, não é um tiro à lua. É uma decisão de portfólio com um downside limitado, né, um prejuízo limitado e um upside, um lucro assimétrico. Tá? Então, o que ele está falando aqui como um portfólio, o que ele quer dizer é, se você pensar no seu budget de marketing como um gestor de fundos, né, como um investidor, pensa na carteira de investimentos, de ações e renda fixa e fundos imobiliários que ele tem, você tem que preencher o seu orçamento de marketing com apostas que tenham um perfil de risco complementar, né, para você ter um maior retorno com menor risco. Então, é mais ou menos esse o modelo mental que ele está usando aqui. Então, ele fala assim, ele te convida a imaginar uma empresa que está gastando 9 dígitos anualmente com marketing. Tá? Então, acima de 100 milhões de dólares por ano com marketing. Um anúncio de Super Bowl é apenas um dígito da percentagem do que você gasta. Né? Então, mais que 1%, menos que 10% aí do seu orçamento de marketing. A gente vai entrar na matemática exata abaixo, mas vamos dizer que o anúncio do Super Bowl custa 10 milhões de dólares só para ilustrar. Tá? Então, o que ele fala aqui, se a sua empresa gasta, vamos dizer que um anúncio de Super Bowl custa 10 milhões de dólares, tá? Se a sua empresa tem um orçamento de marketing anual de 200 milhões de dólares, um anúncio de Super Bowl é 5% desse orçamento. Né? Se a sua empresa gasta 800 milhões de dólares, esse anúncio de Super Bowl é 1,25%
do seu orçamento de marketing. Então, tipo, ele meio que mostra aqui, cara, entre 1% e 5% para uma empresa que gasta pra caramba, né? Então, tem essa questão aqui. Ele não está falando para eu ou você, quer dizer, não te conheço, né? Mas imagino que você não está gastando isso aqui em marketing todo ano. Mas ele não está falando para eu ou você fazermos isso. Mas acompanha o raciocínio aqui que ele é interessante. Então, qual que é o racional aqui? Na pior das hipóteses, esse anúncio não faz absolutamente nada para ajudar a sua empresa. Zero. E aí a eficiência do seu orçamento inteiro de marketing cai de 1% a 5%, né? Dependendo aqui de quanto você gasta, você vai perder essa eficiência no seu orçamento de marketing. E ele fala que é uma conta de guardanapo e tal, mas ele fala, no upside, né, no lado positivo, não tem muito limite, porque um bom anúncio de Super Bowl, ele pode aumentar o brand awareness, né, aumentar a consciência da sua marca no público geral e comprimir anos de propaganda, né, aquela compressão de tempo que ele falou antes. Ele fala que pode trazer uma aquisição de clientes imediata, ou seja, tem gente que vai ver o anúncio, vai ver a Serena Williams lá perdendo peso e vai falar, porra, eu vou contratar esse serviço agora, e pode aumentar a eficiência na propaganda futura da empresa. E aí ele fala, cara, que esse último ponto de aumentar a eficiência na propaganda, né, nos anúncios futuros da empresa, é onde boa parte do upside assimétrico vem. Então, ele fala basicamente que, cara, essa empresa vai continuar gastando em publicidade em vários canais depois. TV, mídias sociais, busca, áudio, né? Não sei se é rádio aqui, podcast, o que é. E ele fala, cara, e se esse anúncio de Super Bowl aumentasse a eficiência, o ROAS desses anúncios, né, em 2%, em 5%, em 10%? E imagina que esse impacto vai durar por 3 meses, ou 6 meses, ou 1 ano. Né? São hipóteses que ele está jogando aqui. Mas é mais ou menos assim que ele vai fazer a conta para mostrar que para ele acha que vale a pena, que valeu a pena, né, fazer esse anúncio. E aí ele entra aqui na matemática do negócio, que é uma coisa super interessante. Então tem vários custos aqui, né? Você tem o custo de rodar o anúncio, você tem o custo de produção e depois tem outros anúncios que você vai ter que fazer além daquele 30 segundos na TV para potencializar o anúncio do Super Bowl. Então ele fala aqui, ó, primeiro, o custo do anúncio inicial, né? Do anúncio que passa ali no intervalo do jogo mesmo. Um anúncio de 30 segundos custa entre 7 e 10 milhões de dólares, tá? É uma grana. Tem aqui umas coisas que variam, né? Então ele menciona aqui que, cara, depende do que você, de como você compra esse anúncio, qual o intervalo do jogo, se você compra bem antes do jogo, tipo 1 ano antes ou 2 meses antes, esse preço varia, né? E aí ele põe aqui todos os números que, cara, acho que não faz sentido a gente entrar, mas é esse o preço, é 7 a 10 milhões de dólares, né? É interessante que ele fala aqui que se você quiser um anúncio de 60 segundos em vez de 30, você vai pagar no mínimo o dobro, talvez até mais. Então não tem um desconto assim para você comprar mais, porque todo mundo quer um anúncio no Super Bowl, né? Aí você tem aqui o custo de produção, tá? E ele fala que, em regra geral, você gasta de 10 a 20% do seu orçamento em produção. Então, tipo, vou gastar 10 milhões de dólares com anúncio, vai ser 2 para produção. Né, de 1 a 2 milhões para produção. Isso é uma regra geral de publicidade na TV aqui, segundo o nosso amigo. Mas ele fala que no Super Bowl você gasta mais, porque as pessoas vão falar sobre aquele anúncio, as pessoas vão estar prestando atenção. Então é por isso que os anúncios de Super Bowl são tão bons, a galera gasta mais. Então ele fala aqui que você gasta em geral de 1 a 4 milhões de dólares para produzir, sem contar com o talento, né? Sem contar com a celebridade que você vai colocar no anúncio. E ele fala aqui que ele tirou esses números, é o primeiro anúncio que ele faz do Super Bowl, né? Mas ele tirou esses números de várias conversas que ele teve com executivos de empresa que fizeram vários anúncios de Super Bowl ao longo do tempo. Acho que só isso aqui já é um grande aprendizado, né, cara? Tipo, esse cara vai fazer uma coisa pela primeira vez, o que ele faz? Ele liga para todo mundo que ele conhece que já fez aquilo múltiplas vezes. É meio óbvio, mas você deveria estar fazendo isso também, né? E aí ele fala aqui sobre a decisão dele de trazer a Serena Williams como celebridade, que tem gente fazendo anúncio com IA. Acho que não é uma parte tão interessante assim, mas se você quiser, você pode ler esse artigo embaixo aqui depois. E aí ele traz aqui, né, o custo total, né, que é muito interessante, que é o anúncio de 30 segundos de 7 a 10 milhões de dólares, produção de 1 a 4 milhões de dólares,
o talento, né, a celebridade, que no caso dele é a Serena Williams, de 1 a 5 milhões de dólares. Então, o anúncio total de Super Bowl, só os 30 segundos ali, custa de 9 a 19 milhões de dólares. Aí ele tem aqui gasto adicional de mídia, tá? De 7 a 10 milhões de dólares. Isso aqui é o que ele fala que para você conseguir esse anúncio, você não pode comprar só o anúncio, tá? Você ainda tem que gastar mais 7 a 10 milhões de dólares na mesma rede de TV lá, entendeu? Então é tipo uma venda casada que eles fazem lá. Que eu acho que cara, não sei se lá pode venda casada, deve poder, ou tem algum loophole legal ali, mas, cara, você tem que fazer mais anúncio na TV ao longo do ano lá, senão você não consegue entrar nisso aqui, né? E aí aqui vem a parte que ele fala, pô, como é que eu meço se vale a pena? Que talvez seja a parte mais importante do artigo, né? Ele fala que ele mede, cara, de 3 formas: redução no custo de aquisição de cliente, beleza, o CAC tem que cair, conseguir precificar mais alto, né? Ter uma precificação premium por você ser uma empresa conhecida, com uma marca bem estabelecida, que faz anúncios no Super Bowl, e aumentar a lealdade e a retenção dos clientes, né? No caso dele, ele tem uma empresa que é um modelo de assinatura, então isso é super importante. E aí ele fala que desses 3 drivers de valor, o que o anúncio do Super Bowl consegue influenciar mais diretamente é o CAC, tá? Então, como é que ele reduz o CAC? Primeiro, ele aumenta diretamente o número de sign-ups, né? Então você cria um anúncio que 100 milhões de americanos assistem, uma porcentagem deles vai entrar, né, no serviço ali nos próximos 7 dias. Segunda coisa, aumento de boca a boca, porque as pessoas vão falar do seu anúncio, logo elas vão falar do seu produto. E terceiro, plantar uma semente. Que você coloca a sua marca ali na cabeça da pessoa, talvez ela não entre ali na hora, não vire um cliente na hora, mas talvez dali 6 meses ela vai se lembrar, vai falar, pô, essa marca eu já vi, eu posso confiar nela, né? E é essa parte que faz o anúncio do Super Bowl ter o potencial de fazer a propaganda futura ser mais eficiente. E aí ele passa toda uma parte aqui explicando o funil de conversão de curto prazo, como eles medem isso e como eles medem no longo prazo também. Só que aí a parte que eu acho interessante aqui são as planilhas, né? Então, o que ele fala aqui, ó? Imagina que você tem uma empresa que tem um custo de aquisição de clientes alvo de X. Quanto que precisa converter, né? Então, ele fez uma planilha aqui de sensibilidade básica. Pô, meu alvo de CAC é $200, né? Para essa conta fechar, eu preciso ter aí 62 mil novos clientes. Como são 100 milhões de pessoas vendo o anúncio no Super Bowl, a conversão de 1 milhão de telespectadores tem que ser de 625 pessoas por milhão de visualizações ali, né? E aí ele faz essa conta com vários alvos de CAC diferentes, mas o que ele fala é, cara, se o seu CAC alvo, né, se o seu custo de aquisição de clientes alvo é de $500, esse anúncio teria que gerar 25 mil novos clientes, né? O que é 250 novos clientes por milhão de visualizações. Que ele fala, cara, não é tão alto assim, né? Eu não entendo honestamente do negócio dele, mas realmente não me parece tão alto, não. 250 por milhão seria 0,25 conversões por mil. Seria uma pessoa em cada 4 mil assistindo, comprando, né? Então, pô, parece factível. Se 4 mil pessoas vê o negócio, uma compra, obviamente o produto dele é um produto de massa, né? É um produto de perda de peso no país mais obeso do mundo. Então, parece fazer sentido, né? Aí ele vai saber os números do negócio dele melhor. Mas aí ele fala, essa parte aqui é interessante, cara. Para mim é o grande insight do artigo, que é, no longo prazo você tem um compound de eficiência, né? Então, o que ele fala aqui? Vamos dizer que você gasta $200 milhões por ano com publicidade. E esse anúncio do Super Bowl aumentou a eficiência do seu orçamento de marketing daquele ano, ou seja, aumentou a conversão ou a retenção, né, dos clientes, abaixou o CAC em 1%, né, em todos os anúncios do ano. Porque agora as pessoas conhecem mais a marca, elas viram no Super Bowl, as pessoas falaram sobre aquilo, tem o boca a boca. Nesse caso, você perde $2 milhões, né? Mas se aumentou em 5%, você ganha $10 milhões de lucro. Agora, se o seu orçamento de marketing para o ano for de $1 bilhão, mesmo um aumento de 1% na eficiência
já te rende 10 milhões de dólares, né? E se tiver um aumento de 5% na eficiência, aquilo te rende 50 milhões de dólares de lucro. Então, é mais ou menos essa conta que ele faz, que ele fala, cara, quanto maior o seu orçamento de marketing, menor é o ganho de eficiência que esse anúncio do Super Bowl te proporciona para aquilo valer a pena, né? Para o anúncio se pagar. E ele fala, cara, para empresas muito grandes, uma porcentagem muito pequena do aumento de eficiência do seu gasto de publicidade, ela pode ter um valor financeiro muito grande atrelado a ela, né? Isso aqui tudo fora esses clientes que vão chegar pelo próprio anúncio, né? E vão se cadastrar ali logo depois do Super Bowl, né? E vão virar seus clientes. E aí, cara, no final do artigo aqui, ele fala como é que ele tomou essa decisão, porque ele fala, basicamente, cara, eu fiz um monte de conta para justificar, mas não dá para saber. E, puta, tomei essa decisão, né? Teve um pouco de coragem, porque eu tive que escrever um cheque de 20 milhões de dólares, né? Para uma compra de um anúncio muito concentrado, né? Basicamente um anúncio só. E tem um risco atrelado a isso, mas a lógica dele é, puta, na pior das hipóteses eu perco 20 milhões de dólares, na melhor das hipóteses isso ajuda a crescer a empresa exponencialmente, né? Então, o que ele fala aqui, ele faz uma analogia com o Moneyball, né? Que é aquele livro de beisebol que os caras faziam conta para ganhar o campeonato e tal. Ele meio que fala da decisão dele. Basicamente, acho que essa frase aqui é legal. Ele fala, nunca haverá uma planilha ou uma célula de uma planilha que te fala que é a hora de tomar essa decisão. Sempre tem um momento em que a matemática é boa o suficiente, o upside é assimétrico e a sua intuição, né, que você ganhou após anos construindo a empresa, fala, vai lá e faz. Então, eu acho que legal que ele combina aqui. Cara, a matemática faz sentido, o perfil de risco-retorno é bom, né? O upside é assimétrico e a minha intuição falou para eu fazer, então eu fui lá e fiz. O que eu acho interessante dessa história toda é que conforme a atenção se fragmenta, né? Os CACs aumentam em todas as redes, aí no Google, no Meta, no Instagram e tal. As pessoas assistem cada vez menos TV. Os poucos lugares em que todo mundo para a sua vida para ir lá e assistir, e o Super Bowl é um exemplo disso, são lugares em que você vai ter os anúncios se valorizando cada vez mais, né? Porque existem poucas oportunidades de entrar na narrativa mainstream da sociedade e se fazer conhecido por todos e fazer as pessoas de todas as bolhas diferentes falarem sobre você. Então, para essas empresas que têm a ambição de virarem grandes nomes, conhecidos por todos na sociedade, esse tipo de investimento ele se torna cada vez mais raro, né? Antigamente, talvez, em vez de fazer um anúncio no Super Bowl, você poderia se tornar uma marca mainstream e atingir esse mesmo efeito de furar as bolhas, por exemplo, comprando anúncios normais em 3 ou 4 redes de TV diferentes, em horários premium, ali das 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite, por 6 meses ou um ano as pessoas iam te conhecendo aos poucos. Hoje, essa oportunidade não existe mais, né? Eles podem patrocinar podcasts e influenciadores, mas para chegar no mainstream, para chegar tanto em mim, quanto na minha mãe, quanto na minha avó, quanto em pessoas de outras bolhas completamente diferentes, isso é um esforço hercúleo, porque você nem tem como saber quais são todas as bolhas que existem, ou você pode simplesmente ir lá no Super Bowl e comprar de lote, vamos dizer assim, e aí você chega em todas as bolhas ao mesmo tempo, e isso tem um valor que é interessante. Eu achei muito interessante esse artigo, resolvi trazer aqui para você. E, cara, tem um outro vídeo aqui desse canal em que eu falei sobre esse tipo de empresa de telemedicina e como que as pessoas que empreenderam nisso, elas conseguiram encontrar essa ideia. Então, se você quer achar uma ideia de negócios e quiser se inspirar um pouco nesse caso, que é uma empresa que deu muito certo, tem um vídeo aqui sobre o método das 3 ondas para você achar uma ideia milionária de negócios para você. É um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, faz mais ou menos um ano e meio que eu fiz ele, mas é um vídeo ainda muito atual, porque tem 3 ondas diferentes que você pode pegar para pegar um mercado crescente de baixa competição, então eu te vejo nesse vídeo aqui.